E aí, povo, tudo bem? Mais uma vez eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. E essa mensagem se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 27. Olha o que diz. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 diz assim, ó: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Ou seja, essa é a mensagem. Esse aqui, versículo 27, é a mensagem de hoje. Porém, até chegar nesse versículo, a gente precisa passar por alguns processos, e foi justamente o que aconteceu com Ana, quem disse essa frase. Ou seja, antes de Ana chegar aqui a dizer essas palavras que estão no versículo 27, ela passou por um processo. Então eu gostaria de voltar com vocês, ainda no capítulo 1, para a gente entender o contexto. Justamente assim, ó, no capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, ó: Eucana e suas mulheres, ó. Houve um homem de Remataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? É porque não comes? E por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ou seja, imagina você, é, aqui a palavra diz que Eucana ele tinha duas mulheres, porém uma delas era estéril, que era Ana. Ana não gerava. Então, a Penina que gerava, ela atormentava a Ana. Porém, Eucana amava Ana. Então, da porção que ele tinha, ele dava sempre uma maior porção para Ana. Porém, todos os anos eles iam adorar ao Senhor. E quando eles voltavam, Ana não comia, tipo, assim, apesar da porção ser maior, por Eucana amar Ana, ela ainda não comia, porque ela estava triste, porque todas as vezes Penina, tipo, a irritava, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. E Eucana chega dizendo: Ana, tipo assim, por que você tá triste? Tipo assim, o meu amor não serve. E a gente sabe que pelo contexto da época, as mulheres que tinham filhos, elas eram vistas como bem-aventuradas. Tipo, Deus abençoou essa mulher, por isso ela gera. E por isso que Ana se entristecia. Mas agora imagina vocês, um contexto, na tua casa geralmente é o local onde você se sente assim seguro, no seu local de descanso, mas imagina nesse ambiente você ser atormentado, você ser menosprezado por uma pessoa que convive com você. Aí entra um ponto muito importante aqui, que apesar do ambiente ser inóspito, apesar do ambiente ser talvez de tristeza, de alguém que te afronta, isso não deve nos abalar, porque a nossa confiança não deve estar no ambiente, nem em nenhuma circunstância. Lembra do que diz o Salmo 91, no versículo 1 e 2? Diz assim, ó, no Salmo 91, versículo 1 e 2 diz assim, ó: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Ou seja, o ambiente em que a gente vive não deve ser o local onde está a nossa confiança. Embora a nossa casa geralmente deve ser o local onde a gente se sente seguro, a gente descansa e tem a paz, mas não é esse lugar que nos traz a paz, não é esse lugar que nos deixa seguro. Quem nos deixa seguro é Deus, e a gente deve ter isso em mente para que, mesmo quando a gente estiver independente do ambiente, independente do que acontecer nesses ambientes, isso não vai nos fazer perder a confiança
nem fazer a gente fraquejar, porque nossa confiança está em Deus. E aí, depois de Ana sofrer tudo isso, tipo, de ela não ter paz, a palavra diz que quando eles subiam para adorar, chegou um outro momento e Ana fez o que nós devemos fazer. Que a partir daí, aqui, já no verso 9, ela fez o que devemos fazer, que é o quê? Que é orar. E antes de ler aqui o versículo onde Ana ora, gostaria de ler com vocês Atos. Atos diz assim, ó. Atos capítulo 17, versículo 27, diz assim, ó. Atos 17, capítulo 27, diz assim, ó. Para que, para que buscassem o Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo estava pregando a algumas pessoas e as pessoas estavam muito entregues à idolatria e ele dizendo, tipo assim, vocês têm buscado coisas que não são deuses, embora, tipo assim, se vocês buscassem a Deus, mesmo que fosse tateando, não que, tipo assim, Deus está longe de vocês. E por que dessa fala que é interessante nesse contexto aqui que a gente está trazendo de Ana? Porque Deus está perto. E embora a gente tenha conhecimento dele, a gente deve orar, porque a oração é mais do que apenas uma consciência de que ele está presente aqui, de que nós sabemos que ele é tudo em todos. Quando a gente se coloca a orar, a gente está não apenas com a consciência, mas ei, eu vou adorá-lo, eu vou buscá-lo. É isso que Deus quer de nós. A gente lê em Filipenses. E a nossa oração deve ser da seguinte maneira. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 5, diz assim, ó, 5 e 6. Filipenses capítulo 4, versículo 5 e 6 diz assim, ó: se a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Ó, não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Veja, aqui o apóstolo Paulo está nos trazendo mais uma vez uma coisa interessante. Ele diz, ó, que a gente não deve estar inquieto sobre coisa nenhuma. E muita gente pensa, lendo essa frase aqui, não está inquieto, não quer dizer que a gente não deve fazer nada, não. O não estar inquieto não significa estar parado. O não estar inquieto ei, não perca sua confiança de Deus. Uma vez pessoas inquietas significa que a confiança delas não está em Deus. Mas que a gente confia em Deus, a gente permanece inabalável. Porém, ele diz, tipo, prosseguindo aqui, ó, antes as vossas petições sejam conhecidas em tudo diante de Deus, ou seja, aquilo que você necessita, faça conhecido diante de Deus através da oração. E como deve ser essa oração, e ele mesmo aqui completa nos versos seguintes, essa oração deve ser com súplicas e com ação de graça, ou seja, deve sendo reconhecendo a soberania de Deus e que dele provém todas as coisas, e mais ainda, além de suplicar, desejando ali ele, a gente deve fazer isso com adoração, porque ele fala, faça isso com ação de graças. Então, que a gente compreenda. E quando a gente necessitar de alguma coisa, a gente vai a Deus, mas a gente vai da forma correta, com súplicas e ainda com agradecimento, porque ele é tudo em todos. E aí, a partir disso, nos versos que se segue lá em 1 Samuel, ela diz que Ana, ela foi orar. E olha o que diz aqui, ó, no capítulo 1, ainda no verso 9, ó. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Ó. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez a atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada, e disse
E disse-lhe ele: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, lembra do que o apóstolo Paulo diz, como deve ser a nossa petição, que a gente deve colocar diante de Deus tudo aquilo que a gente tem, e Ana fez isso, sabe? O coração dela estava amargurado, tanto é que o sacerdote olhou para ela a ponto de que da boca dela não saía som. Ela mexia em oração, mas ela estava tão com o espírito derramado, quebrantado diante de Deus, que no primeiro momento o sacerdote achou que ela estava embriagada. Aí depois ela esclarecendo, dizendo: Não, né, isso é que eu tenho me derramado diante do Senhor. O Senhor, ele ama quando a gente se derrama diante dele, porque lá no Salmos 51 e no verso 17, Salmo 51, versículo 17, diz assim, ó: Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. E o salmista Davi sabia justamente que o que agradava a Deus era um coração quebrantado. Então, Ana estava justamente com o coração quebrantado diante de Deus, e foi assim que ela fez a oração dela. Então, a palavra diz aqui, nos versos finais que a gente leu, no verso 19, que Deus, o Senhor se lembrou dela. E aí, o pedido dela, Deus concedeu, porque nasceu Samuel. Então, que a gente busque, porque é Deus, e quando a gente busca da forma correta, que é coração quebrantado, sabe? No primeiro momento, talvez Ana, se ela recebesse a bênção do Senhor, ela agiria da mesma forma que Penina, tipo, dizendo aqui, ó, eu também tenho um filho agora, que você não me desprezava, olha lá, o meu filho, aqui, ó, eu tenho. Porém, não, a gente deve buscar, conhecendo que a soberania é de Deus, que dele provém todas as coisas, e aí, com o espírito quebrantado, que é o que agrada ao Senhor, a gente busca aquilo que a gente necessita, muitas vezes o que a gente quer é algo bom, e Deus já tem o desejo de nos conceder, porém, para que Ele nos entregue essas coisas, nossos corações precisam estar em unidade com o que é a vontade